Olá, boa tarde. Tudo bem, meninas? Que a gente tenha uma boa semana de estudos, né? Vamos lá? Hoje nós faremos uma avaliação diagnóstica. O que é isso? Nós faremos uma atividade como qualquer outra, tá? Só que nesta atividade a professora precisa que vocês tentem fazer sozinhas, tá? Sem a ajuda de ninguém. A professora vai apresentar aqui a atividade para vocês, vou mostrar a atividade e vocês vão tentar fazer sozinhas, tá? Logo depois que eu terminar de explicar a atividade, então a gente vai trabalhar com a apostila, primeiro dia, tá? Vamos lá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês, então, a avaliação diagnóstica, tá? Por que a professora vai fazer essa avaliação? Para poder saber como é que vocês estão na escrita, né? Na interpretação das questões, dos textos. Então, a professora precisa fazer essa atividade com todas as crianças da nossa sala, né? Da nossa turma, para poder saber como é que a gente vai desenvolver o nosso trabalho a partir de agora, tá bom? Então, vamos lá. A primeira questão, tá? Escreva como souber o nome de cada figura. Então, a gente tem aqui as figuras, tá? Simples, né? Aqui embaixo, vocês colocarão, né? Escreverão o nome dessas figuras, tá? Na atividade número 2, vocês têm aqui 4 imagens e temos aqui o nome dessas figuras, né, dessas imagens, só que o nome está com as sílabas separadas, né, a palavrinha está com as sílabas separadas e também embaralhadas. O que vocês devem fazer? Desembaralhar essas sílabas e escrever o nome de cada figura, tá? A questão 3 é bem mais simples. Vocês têm aqui as figuras, tá? E aqui vocês têm o nome das figuras, só que elas também estão misturadinhas. O que vocês vão fazer aqui? Simplesmente ligar a palavra até a figura, tá? A questão número 4. A professora quer que vocês escrevam, que vocês leiam essas frases, tá? E aí façam um desenho para representar essas frases. Então, eu não vou ler para vocês, vocês deverão tentar ler, tá? E aí fazer um desenho. Pode ser um desenho bem simplesinho aqui neste espaço, tá? A questão número 5, aí agora sim, vocês devem escrever. Vocês vão escrever o que vocês quiserem, o que vocês pensam sobre cada figura, tá? Aqui tem um exemplo, ó. Tem um prato de melancia e a frase, adoro comer melancia, tá? Então, aqui vocês têm balões. O que será que vocês podem escrever sobre balões? Vocês gostam, não gostam? O que vocês quiserem, o que vier à cabeça de vocês, tá? Aqui uma bicicleta e aqui um bolo de aniversário, olha que legal. Escrevam o que vocês quiserem sobre essas 3 figuras, certo? Essas são as atividades da avaliação diagnóstica e assim que vocês terminarem, tem que mandar a fotinho para a professora, tá bom? Vou parar de compartilhar a tela agora. E nós vamos começar com as atividades na nossa apostila. Hoje nós vamos trabalhar língua portuguesa, tá? Nesta página aqui, esta é o início, né? Nós vamos trabalhar muitas outras páginas, tá? E aí, eu gostaria que vocês, antes de começar aqui, eu gostaria que vocês corressem lá no espelho, na casa de vocês, na frente do espelho, e que vocês se olhassem, que vocês se vissem, tá?
Vejam cada detalhe do rosto, principalmente de vocês. Os olhos, a cor dos olhos, a boca, os dentinhos, vocês já estão trocando dentinhos, né? Quem sabe aí tem uma janelinha aberta ou um dentinho ficando mole, tá? Percebam as orelhinhas, as bochechas, sobrancelhas, cabelo. Olhem bem a imagem de vocês diante do espelho. Por quê? O que nós vamos trabalhar hoje é sobre retrato e biografia, tá? Nós vamos conhecer uma pessoa muito especial, que é Frida Kahlo. Vocês já ouviram falar desta mulher, da Frida Kahlo? Virando a página, nós temos aqui, ó, um retrato da Frida Kahlo. Vocês podem pegar a apostila de vocês para poder perceber os detalhes, né? Mais de pertinho. Mas olha só, aqui nós temos, ó, uma borda toda colorida no retrato dela. O que mais que vocês conseguem ver aqui? O que mais que chama a atenção de vocês? Sabe o que me chama a atenção? A sobrancelha dela, ó. Olha como era bem preenchida aqui, ó, a sobrancelha dela. Parece estranho, né? E essa é Frida Kahlo. Esse é o retrato dela. Um dos muitos retratos que ela tem. Vocês sabem o que é um retrato, gente? Um retrato é a representação de uma pessoa, né? Através de uma pintura, de uma foto. Sabe assim, quando alguém diz assim para vocês, vocês conhecem a professora Maiara? Aí tem gente que diz assim, eu não conheço, mas eu já vi ela em foto, já vi um retrato. A gente consegue, né, lembrar da fisionomia, da aparência de uma pessoa olhando o retrato dela, né? Agora, olha só. Essa pessoa desse retrato que eu mostrei para vocês, que vocês têm aí na página 6 da apostila, o nome dela é Frida Kahlo, tá? E ela tem uma história muito interessante e que nós vamos conhecer daqui a pouquinho, certo? Agora, na página 7, temos atividade já, tá? Atenção para a leitura, eu vou ler aqui para vocês e vou explicar esta atividade aqui desta página, certo? O espelho de Frida. Frida Kahlo pintava seus autorretratos, olhando-se em um espelho. Faça um autorretrato se olhando no espelho também. Pinte os desenhos presentes na lateral desta página. Vocês vão pintar bem colorido, deixar bem lindo. Depois que vocês fizerem, né, o autorretrato de vocês, que vocês se desenharem aqui, vocês vão poder recortar esses desenhos e enfeitar aqui fazendo, ó, uma borda bem bonita, como no retrato da Frida Kahlo. E se vocês quiserem colocar algo mais, colocar adesivos, pintar mais coisas, podem ficar à vontade, tá? Gente, o autorretrato é quando alguém se desenha, se pinta, tá? Frida Kahlo fazia muito isso, e é isso que vocês vão fazer hoje também, um autorretrato. Se olhar no espelho, como a professora pediu, perceber todos os detalhes do rosto de vocês, tá? Pode ser só do rostinho, não precisa ser do corpo inteiro. E aí, vocês vão se pintar, se desenhar aqui neste espaço, tá bom? Agora, nós vamos ler o texto que fala sobre a vida de Frida Kahlo. Nós já vimos o que é um autorretrato, né? Que é uma pintura, uma fotografia que alguém faz de si mesmo, né? Agora a gente vai ver biografia. A biografia, gente, é um texto, tá? Que alguém faz sobre a vida de outra pessoa.
Então, por exemplo, se alguém escrever um texto contando a minha história, onde eu nasci, onde eu morei, qual a minha profissão, onde eu estudei, com quem eu casei, quantos filhos eu tive, enfim, se alguém contar a história da minha vida, vai fazer uma biografia sobre mim, né? Só que a tia Maiara não é uma pessoa tão importante assim para ter uma biografia, né? Mas Frida Kahlo foi muito importante. Vamos conhecer um pouquinho da vida dela? Acompanhem a leitura lá na página 8, tá? Frida Kahlo. Deixa eu contar um detalhe para vocês. Vocês vão precisar fazer uma atividade onde vocês terão que colocar datas, tá? Vocês vão precisar se atentar às datas e principalmente à idade que Frida Kahlo tinha em determinados acontecimentos. Então, se vocês quiserem pegar um pedacinho de papel e anotar já quando a professora fizer a leitura, vai facilitar bastante na hora de fazer a atividade, tá? Fiquem atentos às idades, a idade que Frida Kahlo tinha em cada acontecimento da vida dela, que está aqui nessa biografia, tá? Vamos lá. Frida Kahlo nasceu em 6 de julho de 1907, em Coyoacán, nome estranho, né? No México, tá? Com 6 anos de idade, ela contraiu a poliomielite, que é uma grave doença que a faria mancar pelo resto da vida. Mesmo assim, continuou sendo uma menina curiosa e muito ativa. Aos 18 anos, quando estudava na Escola Nacional Preparatória, hoje antigo colégio de São Ildefonso, sofre um acidente de ônibus quando voltava para casa e por isso ficou imobilizada por vários meses. Ou seja, além de contrair a doença, a poliomielite, que deixa sequelas, tem pessoas que ficam sem andar, pessoas que ficam andando com dificuldade, que foi o caso aqui da Frida Kahlo, né? Além de ter contraído essa doença, ela ainda sofreu um acidente e ficou imobilizada, imóvel, ela não podia se mexer por vários meses até se recuperar. Graças a um cavalete, que é uma espécie de suporte de madeira, tá? Que seus pais fixaram em sua cama, e um espelho no teto, ela começou a pintar autorretrato. Olha só, ela ficava deitadinha na cama, porque ela não podia se mexer muito, né? Ficava olhando para o teto e ela se via, porque lá tinha um espelho. E do ladinho da cama dela tinha um cavalete, esse suporte, que tinha um quadro onde ela conseguia, então, mexendo os braços somente, conseguia se pintar. Ela se olhava no espelho e pintava. Olha que interessante. Então, Frida, aos 22 anos, conheceu Diego Rivera, um célebre pintor muralista. Se tornaram inseparáveis e se apaixonaram. Em 1929, Diego tornou-se seu marido e cúmplice. Um novo período começava na vida de Frida e, aos 31 anos, realizou sua primeira exposição em Nova York. As pinturas mostravam o seu amor pelo México e a cultura popular pré-hispânica. Ela se tornou famosa por seus autorretratos, plenos de cores e força. No ano seguinte, em 1939, viajou a Paris, convidada por André Breton, artista surrealista, e naquela ocasião, a França adquiriu a obra The Frame,
que atualmente pode ser vista no Centre Pompidou. Frida, aos 34 anos, se instalou com Diego em sua residência familiar, que foi pintada da cor que lhe deu o nome célebre, a Casa Azul. Sua saúde tornava-se cada vez mais frágil, delicada, né? E ela passava grandes períodos na cama ou descansando no jardim. Frida Kahlo morreu em 1954, aos 47 anos, pouco tempo depois de sua primeira exposição no México. A obra e a vida da pintora, que sempre caminharam juntas, caminharam unidas, são nos dias de hoje motivo de fascínio. Bom, a professora leu o texto e eu sei que é meio cansativo ficar escutando a professora ler, mas é necessário, tá? Neste texto aqui, a pessoa que o escreveu contou um pouquinho da história de Frida Kahlo. Este texto é chamado de biografia. É um texto escrito, né, e que conta a história da vida de alguém, tá? Agora, depois de ler aqui o texto com a professora, depois de ouvir, vocês vão começar a fazer as atividades. Vejam bem, aqui na página 9, questão número 2, tá? A câmera não foca muito bem, mas página 9, questão número 2. Esse texto fala da vida de uma pessoa. Quem é essa pessoa? Vejam lá no texto como se escreve o nome dela e escrevam aqui na questão número 2. Depois, questão 3. Os fatos da vida dessa pessoa são relatados de que forma? São relatados por temas ou são relatados seguindo uma ordem dos acontecimentos? O que vocês acham? Foi relatado assim por temas, amor, escola, paixão pela pintura, ou foi a ordem dos acontecimentos, pela ordem dos acontecimentos? O dia que ela nasceu, ela contraiu a poliomielite, ela foi atropelada por um ônibus, aliás, sofreu um acidente de ônibus, depois ela conheceu o Diego. O que vocês acham? Foi pela ordem ou não? Tá? Número 4. Vocês devem, lá no texto, pintar de azul o nome da cidade que Frida nasceu, tá? Aquele nome bem estranho, bem esquisito que a professora falou ali para vocês, tá? Que a professora leu. Número 5. Em que dia e ano a Frida nasceu? Está tudo no texto, tá? Tem que dar uma olhadinha lá no texto, reler se for necessário. E agora, se vocês quiserem, vocês podem ter a ajuda de um adulto aí para contribuir nessas atividades, tá? Não tem problema. Depois, questão número 6, vocês irão pintar de vermelho o nome da doença que a Frida contraiu quando ela tinha 6 anos de idade e que deixou ela, né, mancando, assim, andando com dificuldades para o resto da vida, tá? Essa doença, gente, ela existiu e durante muito tempo prejudicou muito a vida das pessoas, mas hoje já existe vacina. Aliás, faz muito tempo que existe uma vacina, tá? E aí, quando os bebezinhos nascem, né, depois de um tempo, os bebezinhos tomam essa vacina contra essa doença, tá? Que eu não posso dizer o nome, vocês têm que procurar no texto, tá bom? Número 7. O que Frida começou a fazer usando o cavalete e o espelho no teto? Ela olhava para o espelho, tinha o cavalete do lado e o que ela fazia? Número 8. Qual era o nome do marido de Frida? Vocês vão procurar lá no texto e aí vocês vão pintar de verde o nome do marido de Frida, tá? E em que ano a Frida morreu? Número 9, essa questão, tá?
Na página 10, vocês lembram que eu falei que vocês podiam anotar a idade da Frida Kahlo em determinados acontecimentos? Porque aqui na página 10, ó, vocês têm uma tabela de acontecimentos, tá? Algumas coisas que aconteceram na vida de Frida e que a gente viu ali na biografia. O que vocês devem fazer agora? Vocês devem tentar lembrar, ou se anotaram, já está aí anotadinho, né? Ou então reler o texto, tá? Para colocar as idades em que isso aconteceu. Por exemplo, contraiu poliomielite. Com quantos anos ela contraiu a poliomielite, que é aquela doença que deixou ela, né, com sequelas, deixando ela com dificuldade de andar para o resto da vida? Com que idade ela contraiu essa doença? Ela contraiu essa doença aos 6 anos de idade. Então, aqui ao lado do acontecimento, né, que é a doença poliomielite, vocês vão escrever 6 anos, tá? E aí vocês vão ler o restante, vão analisar e procurar a resposta lá no texto. Número 11. O texto apresenta várias formas de citar a Frida Kahlo. Circule em cada trecho a seguir a palavra que se refere a ela. Deixa eu explicar primeiro. Olha só, quando a gente escreve um texto, uma história, a gente pode mudar, criar novas palavrinhas, né? Procurar, não criar, procurar novas palavrinhas para citar os personagens, tá? Porque senão fica, por exemplo, assim, ó. Um dia, Chapeuzinho Vermelho foi até a casa da vovó. Aí, a Chapeuzinho Vermelho encontrou o lobo no meio do caminho. A Chapeuzinho Vermelho ficou com muito medo, mas a Chapeuzinho Vermelho conversou com o lobo. E o lobo falou para Chapeuzinho Vermelho colher flores. Enquanto a Chapeuzinho Vermelho colhia flores, o lobo foi até a casa da vovó. Enfim, não vou nem terminar essa história. Fica chato, né? A professora sempre repetindo, Chapeuzinho, 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 Chapeuzinho. Fica chato. Então, a gente pode trocar o nome dos personagens por outras palavrinhas. Por exemplo, olha só. Desculpa. Chapeuzinho Vermelho encontrou o lobo. Os dois começaram a conversar e a menina ficou com medo. Ela começou a colher flores, enquanto o lobo foi até a casa da vovó. Tá vendo? Eu citei a Chapeuzinho Vermelho 3 vezes, mas eu disse Chapeuzinho Vermelho, a menina e ela. Viu? Aí não ficou chato, porque eu não fiquei repetindo o nome da personagem, tá? Vamos ver se vocês conseguem identificar aqui a Frida. Olha só. Aos 22 anos, deixa eu só mostrar para vocês aqui, né? A professora vai começar a ler aqui, tá? Aos 22 anos, Frida conheceu Diego Rivera, um célebre pintor muralista. Aqui fica fácil, né? Vocês vão pegar o lápis e circular o nome da Frida, né? Ao lado, ela se tornou famosa por seus autorretratos plenos de cores e de força. O que foi colocado aqui que substituiu o nome da Frida, para não repetir? A palavra ela. Vamos ver agora a palavrinha do lado. Mesmo assim, continuou sendo uma menina curiosa e muito ativa. Tá vendo? Agora, por último, a obra e a vida da pintora. Quem era a pintora? Frida Kahlo. Que sempre caminharam unidas, são nos dias de hoje motivos de fascínio. Então, vocês irão procurar as palavrinhas aqui que a gente sabe que está falando da Frida, né? Que estão falando da Frida,
E aí vocês vão circular, tá bom? Número 12. Já está acabando, tá? Calma que já está acabando. Releia este trecho do texto. Frida Kahlo nasceu em 6 de julho de 1907 em Coyoacán, no México. Com 6 anos de idade, contraiu poliomielite, uma grave doença que a faria mancar pelo resto da vida. As palavras destacadas, olha só, a gente tem palavrinhas destacadas aqui no texto, ó. Nasceu, contraiu. Essas palavras, elas indicam que aqueles fatos já aconteceram, já foi, já passou, ou que ainda vão acontecer. Assinalem a resposta correta. Depois, releia este outro trecho. No ano seguinte, 1939, viajou a Paris, convidada por André Breton, artista surrealista. Naquela ocasião, a França adquiriu a obra de Frême, que atualmente pode ser vista no Centre Pompidou. Qual das alternativas poderia substituir a expressão em destaque? Qual é a expressão em destaque? A expressão que está em negrito, mais pretinha, tá? A expressão em destaque pode ser substituída por muito tempo antes, tempos depois ou nesse momento. Olha só, é no ano seguinte, ou seja, ainda não aconteceu, né? No ano seguinte, tá? Então, muito tempo antes, tempos depois ou neste exato momento. Assinalem com um X a alternativa que julgarem correta. As biografias, agora número 14, tá? As biografias apresentam fatos já ocorridos, né? Assinale em cada quadro a palavra que demonstra que algo já aconteceu. Nós temos conheceu e conhecerá, viajará ou viajou, morreu, morrerá, nascerá e nasceu. Dessas palavras aqui, quais delas apresentam, demonstram que o fato já aconteceu, que é passado, que já passou, tá? E aí, a número 15, leia a seguir os trechos da biografia de Frida. Depois, circule as palavras que indicam que os fatos já aconteceram. Olha só, vou ler uma para vocês e vou mostrar um exemplo, tá? Aos 31 anos, realizou sua primeira exposição em Nova York. Ó, o que vocês vão fazer? Realizou. Vocês vão circular aqui a palavra realizou. Por quê? Porque é esta palavra que demonstra que aquilo já aconteceu, tá? Leiam as próximas, peçam ajuda aí se precisar, tá? E circulem a palavra que demonstra o passado, que as coisas já aconteceram. Agora, a última atividade, tá? Registre nos quadros abaixo as palavras que você circulou na atividade anterior e depois ligue as palavras que apresentam o mesmo significado que elas, tá? Então, aqui, ó, no de vocês não vai ter nada escrito, tá? O que vocês vão escrever aqui? Vocês vão escrever as palavrinhas que vocês circularam nesta atividade, tá? Aquelas que indicam o passado, aquilo que já aconteceu. E aí, depois vocês vão poder ligar as palavrinhas com as palavrinhas que estão ali do lado, demonstrando que é a mesma coisa. Por exemplo, realizou, que foi a palavrinha que a gente já analisou na anterior, né? Realizou é o mesmo que teve, é o mesmo que comprou, ou é o mesmo que fez? Como é que eu posso pensar
Isso, professora, como é que eu posso encontrar essa resposta? Olha só. João realizou uma prova. João fez uma prova. É a mesma coisa, né? Então, eu posso fazer esse comparativo. Se tiver o mesmo significado, então é esta palavrinha que eu vou ligar aqui na minha atividade, tá bom? Gente, eu sei que é bastante coisa, mas agora vai ser bastante coisa mesmo, tá? Eu vou procurar fazer os vídeos assim com o máximo de explicação possível, tá? Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer dificuldade, podem procurar a professora, dar uma ligadinha, a professora atende quando for possível, porque a professora está o dia inteiro na escola, né? Então, sempre que vocês tiverem dúvida, precisarem de mim, é só entrar em contato que eu estou à disposição, tá bom? Um beijo e boa semana pra gente. Tchau, tchau!